Bonjour, shalom, à page du Seigneur. Merci, peuple de Dieu. J'espère que vous êtes nombreux pour accompagner notre culte. Vraiment, que les soient bénis. Amém. Senhor, desejo que estejam em grande quantidade diante dos vossos aparelhos, acompanhando o nosso culto nessa manhã. Bien-aimés enfants de Dieu, j'espère que na version ya confinement, donc je senga to passer la kit na biso de tozo leksa musiko voi. Tanto quanto ao confinamento, segundo o decreto do estado de emergência, exige que realizemos nossos cultos tal como temos estado a realizar. Vraiment, je salue tout le monde qui est là. Ok, bien-aimés enfants de Dieu, Bem amado Filho de Deus, je tiens à vous dire qu'on a déjà commencé notre culte portanto, tenho a vos dizer que já começamos o nosso culto et nous allons faire la prière e nós fazer a oração pour commencer notre culte. para começarmos o nosso culto. L'homme de Dieu, le pasteur Diogo, va prier en faveur de ce culte. O homem de Deus, o pastor Diogo, vai orar a favor desse culto. Glorificado seja o teu santo nome, Senhor Jesus Cristo. O Senhor que está ao nosso meio, pois, segundo a tua palavra, caro Santo Deus, que todos aqueles que estão em todo lugar onde estiver reunido 2 ou 3 pessoas em meu nome, eu estou ao meio deles, diz o Senhor. E o Senhor é o pão da vida. A tua palavra nessa manhã, caro Santo Deus, é a água viva, é a água da nova regeneração, caro Santo Deus. Por isso é que a Bíblia diz: não vos conformeis com esse mundo, mas antes transformai-vos pela renovação da nova mentalidade, para que compreendais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nessa manhã queremos ouvir a tua palavra, queremos conhecer qual é a tua vontade, a mensagem que o Senhor tem para o teu povo, em todo lugar onde a cada um estiver acompanhando esse culto. Em nome de Jesus Cristo, assim orei. Amém. Amen. Ok, bien-aimés enfants de Dieu, Bem amado Filho de Deus, lingi to passer na étape mususu. queremos agora passar para outra etapa. Nasengi seulement na bana nzambe oyo bazali kolanda biso bo partager pe ya solo na bato mususu oyo baza baami na bino na bafese consort culte oyo. Je pense que vous allez pour la gloire du Seigneur. Peço somente a todos os filhos de Deus que estão nos acompanhando nesse culto, nessa manhã, para que enquanto estiveres acompanhando o culto, procurem partilhar também com os vossos amigos nas páginas do Facebook e entre mais, para que todos nós estejamos em conexão, acompanhando em conjunto o culto e pela glória do Senhor. Ok, avant to... Pai, que nós sejamos prontos, Pai, a receber esse alimento. No nome poderoso do seu Filho Jesus Cristo, assim orei. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Seigneur. Amen. Amém. Ok, bien-aimés enfants de Dieu, sans plus tarder, nous allons passer à la lecture de la parole du Seigneur. Sem mais tardar, vamos já passar a leitura da palavra do Senhor. Ok, nous sommes dans le livre, soit l'évangile selon Matthieu, Vamos nos evangelhos de Mateus, chapitre 26, versets 14 à 16. capítulo 26, versículo 14 a 16. Je me répète pour une bonne audition. Repito para uma boa audição. Matthieu, chapitre 26, versets 14 à 16. Mateus, capítulo 26, versículo 14 a 16. Accompagnons la lecture de la parole du Seigneur. Acompanhemos a leitura da palavra do Senhor. Lê em nome do Senhor. Amen. Então, dos 2, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me queres dar? Eu vou-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata e desde então buscavam oportunidade para o entregar. Palavra do Senhor. Amen. Maman Zongela, verset 16. E desde então buscavam oportunidade para o entregar. Palavra do Senhor. Amen. Alléluia. Amém. Esther, chapitre 3, verset 6. Esther, capítulo 3, versículo 6.
Nem nome do Senhor. Amen. Porém, seus olhos teve um pouco pôr as mãos sobre o Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo do Mardoqueu. Ama, pois, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assírio ao povo de Mardoqueu. Palavra do Senhor. Parole du Seigneur. Amém. Ok, bien-aimé, thème Nabiso et Alelo, notre thème d'aujourd'hui, c'est le règlement des comptes. O nosso tema de hoje é o ajuste de conta. Écoutez, bien-aimé, enfants de Dieu, Hoje sabia, amado filho de Deus, non, c'est la mingi bozala vraiment attentif na thème oyo, puisque ezoko cadre na ba événement nyonso tozali ko passer lelo. me agradarei muito quando estiverdes todos atentos, pois esse tema concerne-nos a todos nós nesse período em que estamos a atravessar. Bien-aimé, enfants de Dieu, règlement des comptes nazolo belango mingi bien-aimé na sens nango ya combat spirituel. O ajuste de conta é o debruço nesse preciso momento no âmbito do combate espiritual. C'est-à-dire nazolinga pe kolobela yango bien-aimé règlement des comptes pour comprendre des ana ndenge ya physique te mais na ndenge moko ya spirituel. Tanto quero me referir acerca do ajuste de contas, não de forma física, mas de forma espiritual. Bien-aimé, quand je lisais ma Bible Nangezo Bisanga Iboye, notre ennemi le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Quando eu leio a Bíblia me diz que o nosso inimigo, o diabo, ronda em torno de vós, rugindo como um leão à procura de quem eu possa devorar. Je pense que bien-aimé, très bien, l'air tozoko mabana nzambe, l'air ozoko yambaye sur le col en col c'est une façon aussi à déclarer guerre contre le diable. Tanto é bom sabermos, filhos de Deus, que tão logo que aceitas o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador na tua vida, então daí também é claro que declarou guerra contra o diabo. Alors bien-aimé, pour comprendre une chose bien-aimée, la Bible Zoloba, notre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant. Nous connaissons tous bien-aimés, on connaît très bien quand le lion rugit. Donc, c'est-à-dire, Azoluka, proie, Azoluka, et l'okomoko ko dévoré, to akolia bien-aimé. Et ça, juste pour nous tali sabiso, lo lenge nini to kanda nini o diable, azana yango kolukaba, oba benga ibana nzambe. Segundo a Escritura Sagrada, Satanás rugindo como um leão, compreendam todos o modo como o leão, tão faminto, à procura de uma presa, ruge com toda a ira. Quer dizer que até ali, vês, não podes medir a ira, a revolta com que o diabo ronda em torno de nós à procura de nos destruir. Bien-aimé, na définition, tokoloba boye, pour un règlement des comptes, elingi koloba, action de faire la justice soi-même. Portanto, quanto ao regulamento, quanto ao ajuste de contas, portanto, eu quero definir o seguinte: é a ação de fazer justiça por mãos próprias. Donc, l'ingolo babo bien-aimé enfant de Dieu. Quero dizer, bem amado, C'est-à-dire, les règlement de comptes, les actions à cause la justice, donc c'est-à-dire, yomoko lingo se venger par rapport, yalikamomoko basala ki ou bien oyonotaki, alors lingo se venger. Or, en réalité, bien aimé, pour le moutou, à ça, le règlement de comptes, ils ont des éléments moko, donc les éléments zébélés, mais ils ont des éléments moko, ils ont miné pe ma casse, ils ont vraiment important. Et Zali bien aimé Moutouana et Sengeli a trouvé une opportunité, et soit une occasion, et puis Moutouana il faut a trouvé prétexte ou bien un alibi. O ajuste de conta é o acto da pessoa fazer justiça por mão própria ou então vingar-se de alguém a quem ele acha que deve retribuí-lo o mal. Então, portanto, e para tal há elementos fundamentais que a pessoa deve transitar ou evidenciar para que ele consiga tanto atingir o seu alvo. Il y a un tolobi bien-aimé, règlement de compte bien-aimé, pour être moutas à la justice, on a yemoko, ils ont beaucoup plus conditionné na ba opportunité, ils ont conditionné na ba occasion, ils ont beaucoup plus conditionné bien-aimé na ba alibi.
Portanto, para que a pessoa consiga fazer a justiça por mãos próprias, onde está um ajuste de contas, ali, portanto, o preencher de ocasiões, há oportunidades que a pessoa deve aproveitar, ou então, portanto, a revolta, ou seja, a retribuição do mal que intenta fazer. Ndenge toyebi malamu bien-aimé, vengeance eza plan moko eliamaka penza ya pio. Portanto, nós sabemos que a vingança é um ato que é urdido secretamente. Alors, bien-aimé enfant de Dieu, Bem amado filho de Deus, quand je parle ici d'un règlement des comptes, quando falo do ajuste de conta, nalingi tout simplement na biso bien-aimé que ezana bato, à part l'ennemi, le diable, et il y a des gens, il y a des sorciers, il y a des gens bien-aimés, oyo ba supporta kayote, o ba linga côté, o ba linga ka l'air mususuke, donc ça dit au disparaître même na mukili à n'importe quel moment. portanto, para além do próprio diabo, estão ali os seus agentes físicos, ou seja, humanos, que, portanto, lhe servem, que também estão ali no sentido de manifestar o ódio, a inveja, não querendo te ver bem, não querendo te ver a progredir na vida, então procurando evidenciar todos os intentos satânicos para te destruir. Batuana balela kominu bien-aimé mikolo nyonso batuana ba grain saka les dents chaque jour bien-aimé batuana ba se réunisaka batalaka les voies et moyens comment t'atteindre, comment t'éliminer, comment te décimer. Contra ti, essas pessoas fazem reuniões armando complôs, planos para te destruir, rangem os dentes com uma revolta tremenda, com uma extrema ira, procurando ocasião ou uma oportunidade para te destruir. Alors batuana bien-aimé bazana besoin de prétexte, bazana besoin de alibi, bazana besoin d'opportunité, bazana besoin d'occasion. Bom, essas pessoas procuram somente uma ocasião, uma oportunidade, quer dizer, portanto, procuram uma ascensão para aproveitar. Balale la konza bien-aimé batuana. Eles dormem por ti, eles podem dormir à fome. Bien-aimé, l'un lobby ba opportunité. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'un lobby ba alibi. Qu'est-ce que je veux dire par là, bien-aimé? L'un lobby tout simplement ba moment toujours traversé net ba pandémie au bien-aimé. Ezalipe ba occasion. Ezalipe ba alibi pour na bango bien-aimé ba prétexte pour être ba bandeni ni yako se débarrasser na yo. Tanto quando me refiro das oportunidades e as exceções ou ocasiões, estou vendo o momento que estamos a atravessar, um momento tão maligno, uma maldita pandemia que está ali, em que os que se revoltam contra ti, os que já não gostam bem de ti, procuram sempre como puderem aproveitar-se para te destruir. Et on a bien-aimé na yoko ibisayo, ozo conscience, au comprendre bien-aimé que réellement menace ces alliés puisqu'il y a des gens qui meurent. Bien-aimés, à cause de cette pandémie, à cause de cette maladie, il y a des gens bien-aimés qui perdent leur vie. Donc, menace, c'est vraiment réel. Por isso é que eu vim te conscientizar e te informar de que não esteja distraído e não te deixe levar por qualquer que seja a situação corruptível para que os teus inimigos se aproveitem por esse momento da maldita pandemia, procurarem concretizar contra ti ou sobre ti os seus intentos. Donc, é juste là, ils bien-aimés, ceux qui moïse ali, ocha mécanisme moko bien-aimé, il y a riposte contre cette pandémie bien-aimé, c'est-à-dire hôtel émissa, ou érigé bien-aimé, l'hôtel de Dieu même chez toi à la maison, là où tu es confirmé, soit là où vous êtes confiné. Por isso é que nesse momento é uma ocasião de tu reconstruires o altar do Senhor, manter-se uma cintura na retaguarda, uma cintura segura, de formas que consigas te defender contra qualquer ataque nesse momento. Bien-aimé, Kozongo Blacté, il y a des gens qui meurent. Não brinque porque há pessoas, muitas Donc, vezes estão s'il morrendo. faut, oh, bien-aimé, oh, respecter ma geste barrière, ça là, yango bien-aimé, ça m'a bêté, c'est bien. Mais je te dis, bien-aimé, spirituellement, il y a aussi, bien-aimé, des fortes menaces, bah, il y a menaces, on les a vraiment réelles, c'est-à-dire, il y a des gens qui perdent la vie. Portanto, se tens que respeitar as medidas de segurança decretadas, é bom, mas também não te esqueças que espiritualmente há uma força extrema que se levanta, que procura aproveitar-se e te destruir. Et ça, moment où bien-aimé, va déterminer, va ça, le règlement des comptes, ça dit, va régler, va compte, na yo. Portanto, é o momento que os teus inimigos estão decisivos a fazer um ajuste de conta, ou seja, procurarem convergir as tuas contas. Le Seigneur m'a donné un message. O Senhor me deu uma mensagem. Bien-aimé, j'ai vu beaucoup de gens
on va passer, donc c'est-à-dire on va perdre vie na bango lokola ba sacrifice à travers cette pandémie. Tanto eu vi muita gente que perderam as suas vidas, que os quais passaram nessa existência como mortos sacrificados. Mais le Seigneur m'a envoyé pour vous dire, Mas o Senhor enviou-me para vos dizer, bien-aimé, oya ko monter, oya ko mettre en place un mécanisme, bien-aimé, il y a riposte contre cette pandémie, bien-aimé, l'ennemi a vaincre même pas un jour. agora, todo aquele que puser tanto mecanismo de resistência contra os seus adversários, dificilmente que esse momento, nem sequer até a própria maldita pandemia, vai procurar chegar à tua vida. Maintenant, écoute ce que la Bible nous dit. Mas agora ouve o que a Bíblia diz. La Bible est bien-aimé, Judas a teki Yesu. Judas vendeu Jesus. Ake bien-aimé, atuni bandekoana, bozana combien, nga nazo coopérer mutu na ngai, nazo teka Yesu. Donc, muto bino bolukaka, nga nazo teka, bo pesanga ka mbongo nga nazalaka, parmi batuna ye, on a bine na livrer bino ye. Bom, ele foi concordar os pressários de quanto poderia entregar Jesus Cristo, pois ele tinha toda a possibilidade de poder vender. Bapesi mbongo bien-aimé, c'est-à-dire bateki Yesu. Bom, ele vendeu Jesus Cristo. Bateki Yesu bien-aimé. Vendeu Jesus. Mais regarde ce qui est arrivé. Mas olha o que aconteceu. Lire autant la Bible, on comprend une chose. Quando tiveres a ler a Bíblia, Et Camille. Jesus foi vendido. Mais bien aimé, ce n'est pas le même jour où il kamaki nde Yesu akufa kiteto Yesu ba ego kanga ete non. Mas, portanto, a prisão de Cristo não foi evidenciada no mesmo dia em que Judas negociou por ele. La Bible dit babande koluka, ils ont commencé bien aimé à chercher une occasion, une opportunité, un alibi bien aimé, un prétexte pour être salanini ba ibana ko arrêter Jésus. Tanto a Bíblia diz bem que a posterior puseram-se a procurar uma ocasião, uma oportunidade, ou seja, um pretexto, portanto, uma exceção aonde poderiam prender Cristo. Écoutez bien les enfants de Dieu. Hoje sabia, amado filho de Deus. Je pense que tu es bien très bien. Penso eu que conhecemos bem. En tant que des enfants de Dieu, Enquanto filhos de Deus, tu es bien comment ces choses fonctionnent. nós conhecemos como essas coisas Puisque funcionam. Nasina Tebino a maintes reprises sur le combat spirituel. Porque eu já preguei-vos várias vezes acerca de combates. Bien aimé, l'ennemi a bandé Koluka maintenant. Donc ça dit, Yesu a tekami bazoluka si comme maintenant un prétexte, un alibi. Oh bien aimé, alibi tu es bien très bien. Et ça juste pour éviter responsabilité. Portanto, vendeu-se Cristo e eles puseram-se à procura de uma ocasião, portanto, uma exceção de como poderem prender Cristo. E sabem bem que quando procura-se conivente, ou seja, sujeito, é para retirar-se da acusação e tornar-se inocente. Donc, juste pour na kolobaka que non, ce qui a koufi lelo, ce qui a tekami lelo, et ça faut na bisote, et c'est puisqu'il y a eu un événement, c'est-à-dire, lié à un événement, alors bien aimé, babimi na kati ya problème wana so sadi ba éviter responsabilité. Tanto era simplesmente uma maneira deles poderem auto-justificar-se, quer dizer que o argumentar o acto maligno deles da venda da traição de Cristo por evento social, por uma ocasião, uma exceção de atuação no momento para que se tornassem inocentes. Ah, tomoni bien-aimé Jésus-Christ vendu. Nós estamos a ver Cristo aqui vendido. Tu retenir l'élément na bien-aimé. Vamos notificar esse Puisque Zaka Yesu qui vendu, mais aujourd'hui il y a aussi des hommes et des femmes vendus. Pois não era somente Cristo que havia sido vendido, mas hoje também no presente há homens e mulheres que estão sendo vendidos. Bien-aimé, totangi na Esther chapitre 3 verset 6. No livro de Esther 3 versículo 6. Qu'est-ce que la Bible nous dit? O que a Bíblia nos diz? Bible zotali sabiso ndenge nini bien-aimé Mardoché pendant que un peu rapide ndenge nini Mardoché aboyaki ko s'agenouiller bien-aimé ko se prosterner devant Aman. Portanto, a Bíblia nos apresenta ali, portanto, a atitude de Mardoqueu na sua recusa de venerar Amã. Ndenge nini a défié qui bien-aimé loi bien-aimé tout décret à empereur. Tanto como Mardoqueu entrou em desafio, em resistência à lei do imperador. Bien-aimé enfant de Dieu, Bible zoba que l'ère nouvelle est commis et pas Aman. Aman peut se rendre compte que bazali ko s'agenouiller liboso na yete. Bible dit que accueillir ko influencer bien-aimé mutema ya roi ko eta sala décret na. Mais nous allons comprendre une chose bien
bien-aimés enfants de Dieu. Portanto, a Bíblia diz bem, então logo que Amã foi informado de que sempre também que ele entrasse, Mardoqueu diante da porta não se prostrava, então Amã dirigiu-se ao rei e corrompeu o coração do rei. La Bible dit il a trouvé insuffisant de faire mal seulement à Mardoché. Portanto, a Bíblia diz bem, ele achou insuficiente, ou seja, não bastasse apenas fazer o mal a Mardoqueu. Puisque les bateaux ba opesi rapport ba yebisa ki azo sala yango ka pona tetite moko atoa te mais azo sala yango eza par rapport ya ba valeur na yo azo défendre. C'est-à-dire azali un peuple d'Israël. Portanto, a informação que Amã recebeu, as pessoas que foram informadas, disseram bem que ele não está fazendo somente por sua resistência, mas ele está fazendo isso defendendo os seus valores comunitários, pois eles são uma comunidade hebreia ou são judeus. Écoutez bien aimés enfants de Dieu. Hoje sabia, amado? Alors on déconne à comprendre qu'il avait à faire. Bom, aquele homem compreendeu que havia acto a concretizar. Pas seulement bien-aimé na Mardoché, mais Azalaki, il avait affaire bien-aimé à la conviction juive, aux valeurs juives. Portanto, ele achou de que os seus intentos não deviam ser somente concretizados sobre Mardoqueu, mas sobre todo o valor judeu, ou seja, sobre toda a nação judeia. Je parle des règlements de compte. Eu falo do ajuste de conta. Bien-aimé, Awanalina a souligné un élément aussi important. Aqui quero sublinhar um elemento também. Aman Azalaki, descendant bien-aimé à Amalécite. Portanto, Amã foi descendente de Amalequitas. Peut-être aux en attente bien-aimé, pour na détail, pour expliquer bien les conflits qui y a existé bien-aimé, Nakatia Naman, et puis, pardon, Nakatia Yaba Malécite, Naba Juif. Portanto, vezes não temos tempo suficiente de podermos entrar em detalhe informando-vos o conflito que consistia entre os Amalequitas e os judeus. Mais ce qui est vrai bien-aimé, il y a deux peuples au Canada. Mas o que é verídico eram dois povos que não se L'ère passée bien-aimé était teinté à beaucoup de conflits. Portanto, o passado dele estava convergido com muitos conflitos. Alors bien-aimé, qu'est-ce qui est arrivé? E o que foi que aconteceu? Bien-aimé na conflit wana. Tanto nessa Aman l'era kanisi na conflit wana. Tanto nesse conflito, Amã tão louco que lembrou-se. Mais peuple auto Canada été. Mas com esse povo não temos conveniência. Alors c'est une occasion. Mas agora é uma oportunidade. C'est un alibi. Portanto, é uma exceção. C'est un prétexte. É pretexto. C'est un moment favorable. Então, esse é um momento favorável. Une opportunité. É uma oportunidade. Pour être tout ça le règlement des comptes. Para fazermos o ajuste de conta. Pour être tout na kosila na peuple. Para que terminemos de uma vez com esse povo. Mais bien-aimé, à qui directement bien-aimé à Salabango Malamogo Mabe, mais il a d'abord commencé à trouver un alibi. Tanto ele não foi repentinamente tanto perpetrar o mal, mas começou de princípio a procura, portanto, de uma ponte, de uma travessia. Et ça les cas bien aimé pendant un jour, les sous conscience, mais yo sala génocide au bon peuple ana alinga ka loba à se justifier pendant le que non, et ça la kingaité, et ça la qui ordre ya roi, et ça donc ça dit à éviter responsabilité. Voilà pourquoi il avait besoin d'un alibi, d'un prétexte. Tanto é que alguém dia a posterior poderia lhe criticar, você cometeu um genocídio, você exterminou toda uma nação, e ele também, portanto, retorquia por sua vez em defesa de si, argumentando de que não foi minha culpa, mas foi o decreto do rei, por isso eu tinha somente que executar o decreto do rei justamente. Quer dizer que ele procurava, portanto, uma ocasião, uma ponte para que ele atravessasse e se excluísse, portanto, da culpabilidade. Écoutez bien aimé enfant de Dieu. Je pense que Tozali qu'on se faire comprendre maintenant pourquoi, puisque Tomoni un Mardoché déporté, soit un peuple d'Israël déporté, c'est-à-dire balongola bango na mboka na bango, bakie na bango na bombu na mboka mususu. Tomoni awa Mardoché, esclave déporté. Aqui acho que estamos nos compreender, pois a Bíblia nos apresenta, portanto, um povo israelita deportado, ou seja, tanto retirado da sua terra para uma terra estrangeira, aonde estavam ali como escravos e prontos e condenados a sofrerem um genocídio. Deux cas notés bien aimé dans deux passages de Tangi. Nas duas passagens estamos a notar dois casos. Il y a un vendu. De um vendido. Et puis il y a un esclave, soit un déporté. E deportado ou escravo. Écoutez bien aimé enfant de Dieu. Moi je pense que c'est simple. Penso eu que é simples.
na lingala tolobaka bien aimé singe kata na kaka côté oyo ezali ya kolemba. Portanto, disse somente o ditado de que a corda só rebenta aí onde está mais La fois passée, fragilizada. bien aimé, je vous ai parlé sur la survivance de plus aptes. Portanto, da vez passada eu falei-vos acerca da sobrevivência de mais espécies. Il y a des gens bien aimés enfants de Dieu. Há pessoas, bem amados filhos de Deus, Oyo pratiquement, os quais on praticamente va vraiment vulnérables. que são indefesos. Les autres, on a plante existe à l'issue. Hoje temos plantas que já não existem. On a race ou existe à l'issue. Temos raças que já não existem. C'est à cause de quoi, bien aimé? Por causa de quê? L'aime sur le climat, Por vezes o l'aime sur la clima, température, por causa da l'aime sur la temperatura, réalité por causa de moroboé. uma determinada Et realidade. décima race soit n'agnon. Portanto, e exterminou com aquela espécie toda. Alors, écoutez bien aimé enfants de Dieu. Agora escute bem, amado filho de Deus. Bandeko oyo, Esses irmãos, oyo bazali ba os vulnérable. quais eram indefesos Na tango oyo, nesse tempo, bazali bien aimé visé. estão visados. Bien aimé, bazali visé pour être bazala ba victime. Portanto, estão aí visados para serem tornados vítimas. Écoutez bien aimé enfants de Dieu. Oh, ça bien, Bandeko oyo, Essas pessoas, ennemi azoluka sala bango bazala nini bakoma ba victime. Pourquoi? Puisque bazali vulnérable. os quais o inimigo está a procurá-los para vitimá-los, pois são indefesos, são Na ina loba vulneráveis. momuke bien aimé, o babengi vulnérable, aza muto azali fragilisé. E, portanto, a pessoa vulnerável é aquele que está fragilizado. Aza muto atikali sans Uma défense. pessoa que é indefesa. Écoutez bien aimé enfants de Ça Dieu. bien, man. Ezaka nde bazoloba pona maladie oyo. É como se diz quanto a essa doença. Bandeko bako contracter ngo facilement eza ba oyo baza vulnérable, c'est-à-dire babelaka déjà ba sida, ba cancer et ba diabète et consort. Para todos aqueles que têm a possibilidade de contágio, são aqueles que já têm sintomas de cardiorrespiratórias, portanto, SIDAs e entre mais. O ba système immunitaire bien aimé comment déjà fragilisé faible. Os quais o sistema defensivo já encontra-se Mais spirituellement bien debilitado. aimé, il y a aussi des vulnérables. E espiritualmente também há indefesos. O bien aimé na minute oyo bazali visé pour être ba comme ba victime, il y a maladie oyo bien aimé tozali ko vivre les. Os quais estão visados a tornar-se vítimas dessa maldita doença. Bien aimé na kotanga ba catégorie ya bato oyo bazali vulnérable tango ekozala vraiment mingi te mpona tanga bango nyonso mais na bandi rapidement bien aimé na oloba catégorie c'est-à-dire et puis na pesi si ya bato wana. Portanto, não há tempo suficiente para ditar a categoria dessas pessoas que são indefesas, mas começo com uma categoria e depois eu dito, portanto, os sinais dessas pessoas. Na lobby le vendi, Eu falo primeiro dos vendidos, les os esclaves, escravos, le condamné, os condenados, les os sacrifiés, sacrificados, le prisonnier. os prisioneiros. Nazongeli bien aimé, Eu repito, les vendus, os vendidos, les esclaves, os escravos, le condamné, os les condenados, sacrifiés os sacrificados et les prisonniers. e os prisioneiros. bato wana nyonso bien aimé. Todas essas pessoas, Na ba moment net oyo em momentos como estes, eza moment oyo binemi na bango batrouvaka ke eza temps favorable bien aimé oyo batrouvaka alibi moko bien aimé oyo ezali vraiment potentiel pour ete basala nini pour ete se débarrasser na os inimigos dessas pessoas aproveitam nesses momentos em que acham que são um momento favorável de aproveitar a desorganização, visto que está em ação uma maldita pandemia, para procurarem matá-los e fazerem tudo quanto quiserem. lelo mosu okendaka na église mais oyebi te kozalaka déjà vendu Bom, por vezes têm ido à igreja, mas não sabes que já és vendido. okendaka na église oyebi te kozali déjà condamné Tens ido à igreja e não sabes que já és condenado. moment oyo bien aimé vie na yo eza en danger Nesse momento é que a tua vida está em perigo. eza en danger mpona nini bien aimé Está em perigo puisque por quê? liboso ya bato wana oza présenté comme une personne vulnérable. Porque diante dessas pessoas que se dizem defensivas, és como uma pessoa vulnerável, indefesa. Donc ozali sans défense. Não tens defesa. Écoutez bien aimé enfants de Ça Dieu. vient, man. Na ina ebisa yo. Eu vim te dizer. Na bandi d'abord na ba vendu. Eu começo pelos vendidos. Ba vendu bien aimé enfants de Dieu. Os vendidos. Na signe na bango. O sinal deles. Ba vendi bien aimé enfants de Dieu baza bato basi batekama. Os vendidos são aqueles que já foram negociados. Soit eza arrière parent no basi bateka yo. Ou seja, os teus ancestrais já venderam. Oyebi te mais basi bateka yo Não déjà. sabes que já foste negociado. Comme je connais le cas d'une sœur. Como conheço o caso de uma irmã. Oye moko azomona ndenge bateka yo déjà dans A le passé. qual ela via o ato da negociação da sua vida. Écoutez bien aimé enfants de Dieu. Sabia, man. Acte ya vente wana ye moko amona yango. Ela mesmo viu o ato da sua Et puis venda. makambo azo vivre ezolakisa vraiment kaza déjà vendu. E tudo quanto ela vive no presente indica mesmo e crer de que ela já está vendida. Alors signe ya bato wana eza nini eza mingi marché. E o sinal dessas pessoas é o mercado. ekozala mpe bourse É, bourse
Écoutez bien aimé enfant, et cause en marché. Ou saber amado pode ser mercado. Naina biso bien aimé enfant. Quero vos dizer Ce qui est vrai. o que é verídico. Bandeko yo baza pe na ba rêve basala kapoye basoke zayo. Essas mesmas pessoas também têm sonhos que têm tido para confirmar se é de fato. O cause la bien aimé au vanda na quelque part mo yebi te cause déjà vendu. Pode ter estado a viver algures, mas não sabes que já foste vendido. Et loko ezo fragiliser os statut aux anango spirituel. O que te debilita é a tua estatura espiritual. Statut spirituel non bien aimé ezo rendre yo vraiment vulnérable. Pourquoi? Puisque statut spirituel na ezo présenter yo loko la vendi. A tua posição espiritual caracteriza-se como ter sido alguém vendido. Batoana mingi bien aimé ba revara baza na marché. Essas pessoas sonham muito que estão no mercado. Lokola ba produit bazoteka. Como produtos a To venda bazoteka bango. ou a sendo vendidos. Yami bale bien aimé tozo kende rapide tozana ba prisonnier. Segundo estamos indo rápido, temos os prisioneiros. Ba prisonnier bien aimé signe na bango eza mingi prison. O sinal dos prisioneiros é mesmo estar na prisão. Ou bien aimé geôlier. Ou então está ali controlado. C'est-à-dire o santaka o presantaka neti mutu moko boya acompanhako neti mutu moko boya servir akayo. Presentes como se para além de ti alguém mais no caminho, no lugar em que te encontras está acompanhando. Só osa bien aimé prisonnier osa vraiment vulnérable. Se fores prisioneiro, és indefeso. Puisque na ba moment bo bien aimé. Porque nesses momentos Vie nous a vraiment en que a danger. tua vida está em perigo. Écoutez bien aimé enfant de Dieu. Oi, sabe amado. Il y a bandekwana ba revaka mingi bien aimé baza na kati ya prison ou soit entre les quatre murs ou bien baza surveillé ou bien bazali ba prisonnier. Essas pessoas sonham muito que está posto numa cadeia ou está circundado, ou seja, controlado. OK, bien aimé ami Sato. Terceira categoria. Tozali na esclave. Temos os escravos. Écoutez bien aimé enfant de Dieu. Sabe amado. Esclave. Os escravos. Bandeko basina bango eza nini bien aimé? Qual é o sinal dos escravos? Bazalaka mingi na ba maître. Tem sempre dominadores. Ba maître wana comandantes. bien aimé ba mingi bazalaka invisible. Esses comandantes, as pessoas que lhes comandam, muitas das vezes têm sido invisíveis. Donc ça dit bango ba travaillaka bien aimé pour le compte de tous ces gens-là. Portanto, essas pessoas trabalham na conta desses comandantes. Ba revaka toujours bazo travailler mais bango baza ba bénéficiaire ya misala wana te. Sonham sempre ter estado a trabalhar, mas nunca beneficiam Ba salaire wana que n'a pas ben das suas connu. mãos. Portanto, os seus lucros perdem despercebidamente. Écoutez bien aimé, ceux qui osali na catégorie osali pe vraiment vulnérable. E se tens tido esses sinais dessa categoria, saiba que também és Tozala vulnerável. ba condamné. Temos os condenados. Écoutez bien aimé enfant de Dieu. Sabia, mano? Ba condamné si na bango ezali mingi tribunal na jugement. Os condenados, o sinal deles é o tribunal C'est-à-dire, ou julgamento. olotaka toujours ba procès. Sonha sempre com processos criminais. Olotaka toujours bien aimé na kata tribunal. Sonha sempre que estás posto como réu no tribunal. Ovandi na lemsu na zamba moko boye bazo sambisa yo na batu moko boye. Ou estás sentado numa mata onde estás circundado por pessoas que estão ali a te julgarem. Bien aimé statut spirituel na yo. Portanto, a tua posição espiritual Pratiquement ezali kopesa basinga que ozali vraiment está vulnérable. praticamente dando indícios de que estás Ya vulnerável. osuka ya suka pona osukisa nanu lelo bien aimé ezali ba sacrifier. E, portanto, o último para terminar hoje são os sacrificados. Ba sacrifier bien aimé enfant de Os Dieu. sacrificados. Ba sacrifier en principe baza banani. De princípio, quem são os sacrificados? Baza batu wana bien aimé enfant de Dieu o baza déjà sacrifié. São essas pessoas que já foram sacrificadas. Donc ça dit même ceux qui makambo wana ezalaki ya bango te. Quer dizer que pode ter sido um caso não for dele. Mais Batouana bazala déjà sacrifié. Donc ça dit, là on na ba génération antérieure, basi va sacrifier à bango. Mas essas pessoas, por vezes, a partir dos seus ancestrais, já foram todos sacrificados. Au monde na ka bien aimé, tout ça est simple. Na ka neti otoko trouver na kati loba na nzambe ba sacrifier. É muito simples compreender, assim como o que encontramos na palavra Ba juif bien aimé avant ba boma yesu bazolo banile bakangi yesu abi tondimi makila na ye ekitali kolo na biso na bana na biso. Bana na bango ba participer kite mais ba engagea bana na bango na kati ya malédiction. Os próprios judeus, quando apoiavam a morte de Cristo, eles próprios disseram que o sangue dele caia sobre nós e caia sobre nossos filhos. Quer dizer que os filhos ainda não se encontravam presentes, mas já haviam sido sacrificados no ato que os próprios génération pais là bien aimé bien que participer qui na acte on a été mais bazai déjà sacrifié. Essa geração, apesar de não ter participado nesse ato dos seus pais, mas foram todos submergidos nessa condenação. Écoutez bien les enfants de Dieu. Meu amado filho de Deus. Soko zali na catégorie moko
na baoyo nauti kotanga awa. Se te sentes concernente a uma dessas categorias que eu acabei de Bien citar. aimé esclave, je pense que vous voyez bien très bien. Escravos, eu sei que conhecem bem. Même na vie normale, boy, tu travailles bien aimé, mais au moins na place salaire ne kenda. Mesmo na vida normal, tu trabalha, mas não vês onde vai o teu Au lucro. travailler sur comme na fin du mois bien aimé, mais à salaire à bâtir sur bimi mais ouais, les autres bimaté. Trabalha, quando chega no fim do mês, o salário dos outros é dado, mas o teu nunca sai. Non, on peut se témoigner rapidement Vou bien dar um aimé. testemunho rapidamente. Oui, salama na Kasavu pour la bande ko Kinshasa. Aquilo que aconteceu em Kasavubu, para aqueles que conhecem. Bien aimé, de repente tu vas vivre réalité moko bo ba vivre comme okufa na basida.